Amém? Alguém quer acrescentar um versículo, uma passagem? Eu reparei agora que tem aqui a passagem, a nota explicativa no versículo 29 da Pentecostal. Vamos ler? Se ninguém quiser agregar algo agora. Amém? Só trazer algo aqui sobre o batismo. Perfeito. Então o irmão falou aí da questão que o batismo em relação à renúncia e tal também é um batismo, na verdade é o cumprimento dele, né, em nossas vidas, que o apóstolo Pedro até fala sobre a questão do batismo lá em 1 Pedro 3:21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Até corroborando aí com tudo que foi falado, né? Que se fosse por um ritual, tivéssemos a ser batizados nas águas e vamos ser salvos, então o Senhor não teria participação nem o poder de nada, né? O homem teria o poder de salvar a si mesmo, né? E realizar a obra. E sabemos que não é pela vontade da carne nem do sangue que venhamos a ser filhos de Deus, né? E sim do próprio Senhor, que até mesmo sela muitos aí com o Espírito Santo antes até do batismo da água, porque a realização da obra já está sendo feita pelo Senhor, né? Como foi com o pastor, né? Inclusive. Exatamente. Então uma obra que o Senhor faz assim conosco mesmo, que é sobrenatural, começa a nos dar uma consciência, como o irmão trouxe aí, viu a luz, né? E deixou essa luz realmente raiou e deixou essa luz tomar forma, né? Porque infelizmente o homem, por querer viver nos seus deleites, nos seus prazeres, impede que o Senhor ainda venha fazer a obra e sofre durante muito tempo, mas muito tempo, e uns nem mesmo passam a viver com Cristo, né? Porque preferem o mundo e as coisas que tem no mundo. Até aqui. Amém. E o irmão falando da parte do Senhor me recordou algo que é bem relevante de jogarmos luz. O Senhor me trouxe aqui à memória que, pela misericórdia de Deus, ao longo desses últimos anos, o Senhor tem nos levantado, né, irmãos? E na medida do dia a dia e dos exames e do buscar ao Senhor, Ele vai abrindo nossos olhos, né? A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio, e pela misericórdia o Senhor vai nos usando com almas na rua, né, em todos os lugares, e que a seara é infinita, né, irmãos? Aleluia. A seara é infinita. Não há uma alma que não precise da palavra da verdade, da libertação que há somente, a redenção que há somente no nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí, quantas almas a gente pergunta? O senhor conhece a palavra? O irmão conhece a palavra? E muitos são os que respondem dessa forma. Eu sou batizado. Não, eu sou batizado. Muitos, não são poucos, é muitos dos que têm um entendimento que são evangélicos. Não, eu sou evangélico. Não, eu conheço a Bíblia, claro, eu sou evangélico. Alguns já dizem até, inclusive, que leram, não, já li a Bíblia toda. Alguns dizem, eu já vi, irmãos, um senhor, que esse foi um dos que ficaram marcados, assim, se eu me recordo agora, falou que leu a Bíblia 4 vezes. E aí eu perguntei, as perguntas vão abrindo caminho, né, em qualquer área da vida, né? O saber perguntar devia ser até ensinado no próprio colégio às crianças. A gente muitas das vezes não sabe perguntar. E as perguntas vão trazendo entendimento, é a investigação que devemos fazer, começando pela auto-investigação de nós mesmos, né? Mas aí perguntei, né, ao homem, né? Mas porque você vê que não tem um fruto, não fala uma passagem, não fala um versículo, a boca não tem o teor de sentimento ao falar das coisas de Deus nenhum. Que fala é essa? Conhece ao Senhor, que não tem uma carga de sentimento da palavra, não tem como, é impossível. E aí pergunto, né? Mas legal, poxa, que bom, 4 vezes. Mas me diz um livro que
te impactou mais assim, que o Senhor traga um aprendizado maior da palavra, uma revelação? É Salmos. Não, Salmos é até o mais conhecido, né? Mas um outro sem ser Salmo. E aí, Não, tudo bem, me fala um versículo. Não sou de decorar versículo, não decoro, não. Eu guardo aqui no meu coração, inclusive, não querendo desviar aqui do tópico, para que também a gente não se estenda e se desvirtua da coisa da sequência do estudo, mas a pior coisa que o homem pode fazer, irmãos, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é fazer da Escritura um livro de autoajuda. Ele pega versículos separados, soltos, sem o contexto da palavra, para usar na manhã do dia dele, para trazer uma força, uma motivação, e para que ele venha a conseguir gerar uma alegria ali momentânea, uma motivação que ele vai conseguir, os projetos da vida dele, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que ele prometeu na tua vida ele vai cumprir, e fazem disso um manualzinho, fazem da palavra sagrada, perdão, Senhor, um livro de autoajuda, né, irmãos? E quantos se enganam nessa questão do batismo, para fechar esse pensamento, e falam, o senhor conhece a palavra, o irmão conhece a palavra? Não, eu sou batizado, mas apesar do batismo, que é esse novo nascimento, que é essa consciência, permanecem com a frutificação do mundo, permanecem com amizades do mundo. Sabemos que a palavra diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Permanecem com seus hábitos, suas mesmas ações. Não há mudança. Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, não tomeis a forma, o molde, o contorno do mundo, das concepções do mundo, da doutrina do mundo, dos entendimentos do mundo, das filosofias do mundo, das conclusões e das conjecturas humanas, seculares do mundo, mas transformai-vos à luz dessa palavra, transformai-vos através da luz que é o próprio Cristo, da revelação de Cristo, para que então possamos viver a transformação do velho homem para o novo homem, do homem carnal para o homem espiritual. E aí o versículo ainda conclui, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se formos reparar, conecta ao versículo 12 do capítulo 1 que estamos. A esse que são transformados, não se conformando mais outrora como era antes, com os pecados e delitos, não se conformando mais com o entendimento passado, mas sendo transformado pelo conhecimento novo do Evangelho, a esses são dados o poder de se transformar em filhos de Deus. Aos que creem e por começarem a crer, no próprio crer, que é o Espírito também que dá, a caminharem com Cristo na terra. Oh, Jesus, louvado seja teu nome. Isso é muito profundo, irmãos. Que possamos interiorizar esse entendimento e clamar a Deus para que abra a nossa compreensão cada dia mais, para que possamos verdadeiramente experimentar essa vontade de Deus boa, perfeita, agradável, que é ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo, como ele diz, permeado aqui em toda a Escritura. Mas o homem permanece no ego, permanece na dureza de seus corações. Louvado seja Deus. Dando sequência, vamos ler o versículo 29 aqui. Irmão Fábio, leu? O irmão acho que não está com essa, só se botar ali, né? O irmão Daniel, ele está com a pentecostal, não está? Amém. Leu, amém, Pai do Senhor Jesus, varão de Deus. Lê a nota, rapaz, lê a nota explicativa aí do versículo 29, o Cordeiro de Deus, por favor. Amém. Jesus é o Cordeiro provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores. Pela sua morte, Jesus fez plena provisão para a remoção da culpa
e do poder do pecado, e abriu o caminho para Deus a todos neste mundo. Louvado seja Deus. Quer falar algo sobre, Dani? Amém, pode seguir. Amém. Peço aos irmãos que fiquem ligados com o Senhor, não se inibam, são todos instrumentos aí do Deus vivo, e abram suas bocas para agregar nesse estudo aí, segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E esse versículo aqui tem uma nota aqui até para vermos Êxodo 12, do 3 ao 17. Irmão Ivo, pode abrir aí Êxodo, capítulo 12, versículo do 3 ao 17. Deixa aí no gatilho, por favor. Irmã Aparecida, tá com a espada aí na mão? A senhora pode abrir aí Isaías 53, versículo 7, para ler esse versículo também? Por favor, já vou pedir. Êxodo 12, do 3 ao 17, Isaías 53, 7. Ivo, irmã Aparecida. E aqui até na Pentecostal fala do estudo da Páscoa. E algo que creio a gente realmente ainda não se inclinou nesse, mais especificamente nessa questão também que revela aqui no 29. Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele foi o sacrifício vivo, o único sacrifício suficiente para remir o homem do pecado, para pagar o preço que nenhum homem poderia pagar. Mais uma vez, inclusive, aumentando a nossa compreensão sobre a insuficiência do homem, a pobreza espiritual do homem. Nós somos miseráveis espiritualmente, não temos uma capacidade de autojustiça, que é o que as religiões no geral, inclusive as evangélicas, fermentadas por Satanás, induzem a conclusão que o homem é bom, que ele é um bom homem, que ele, pela bondade dele, ele se justifica, ele vai adentrar no reino dos céus pela sua bondade. Nem, irmãos, que fosse sacrificado toda a humanidade e todos os anjos poderiam pagar. Problema não, irmão. Vou repetir aqui. Nem que fosse sacrificado tudo, irmãos, poderia pagar o preço do pecado. Inclusive, isso nos gera também a luz do quão terrível e abominável é o pecado, que aos olhos naturais a nossa boca até saliva pelo pecado, pelo prazer de uma luxúria, pelo prazer de alimentar e saciar aquilo que estamos com vontade de fazer, seja o que for. Saciar um ódio, dar vazão a uma ira, a um prazer, e etc, porque o pecado é tão terrível, irmãos, que o próprio Deus teve que descer, se entregar a si mesmo, pagar o preço de ser pendurado naquele madeiro, porque ele é o único cordeiro puro, santo, separado, onde não se houve, não se achou pecado, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Cristo, irmãos. João Batista estava testificando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis, olha, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o Verbo que se fez carne. No versículo mais à frente, muito famoso, no 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu único Filho, irmãos. A nossa mente carnal não consegue compreender tamanha grandeza. Sei que somente compreenderemos a plenitude dessa revelação e desse amor e dessa grandeza e dessa libertação e da grandeza dessa libertação e dessa redenção quando estivermos na graça com o Senhor em seu reino celestial. Mas que ainda nessa mente terrena e limitada o Senhor possa nos conceder um gole desse entendimento,
desse caminho inescrutável, insondável de entender o que é o Senhor ter enviado o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que receba verdadeiramente o seu evangelho, esse batismo da lavagem, da revelação de Cristo, de quem é Cristo, de como devemos andar com Cristo, de como Cristo mesmo andou nessa terra, em unidade com o Pai, separados do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque todo homem está caminhando em direção ao abismo, mas há uma salvação, e essa salvação está somente em Cristo. Não está no homem, não está na psicologia, não está na psiquiatria. A salvação do pecado, das maldições hereditárias, das depressões, de todas essas nomenclaturas a qual vem vindo nova na sociedade, das depressões, das síndromes, dos complexos, só há em Cristo, irmãos, a salvação das garras de Satanás, dos principados e potestades e principalmente deste pecado que habita em cada um de nós, que herdamos pela desobediência do primeiro Adão. Louvado seja Deus. Era isso que eu ia perguntar. Pode perguntar, irmã Lúcia. Todo esse caminho, desde da formação do mundo... Fala um pouco mais alto. Pecado, né? Todo esse caminho que as Escrituras nos conduz até a crucificação de Cristo. Tudo isso é por causa da desobediência do homem, porque o homem perdeu o direito ao Éden, certo? Antes do próprio Éden, da presença do Criador do céu e da terra, né? Mas com certeza, conclui a pergunta. Então, quando o homem perde direitos do Éden, então Adão não poderia fazer mais nada, nem Eva, né? Acabou, morreu, pediu papo. Mas Deus decidiu erguer a humanidade novamente, apesar da humanidade vir caminhando no pecado, em uma série de coisas. Mas tudo isso, até chegar à cruz, onde Jesus prega todos os nossos pecados, né? Desde do Éden, pega aquilo tudo para que o homem ressurja novamente à luz de Deus, né? Sendo que, se não crer nessas escrituras, se não crer que em todo esse caminho, perde a salvação. Amém. Okay? Mas quando Jesus chega na cruz, ele não está só perdoando o pecado do ser humano, ele está restabelecendo o Éden, dando ao homem o direito de voltar a Deus. Amém. Entendeu? Não é só porque o homem pecou, isso, aquilo, outro. Certo? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Maravilha. Tá? Ele concluiu a pergunta, é isso? Fazendo a regeneração desde o Éden, dando ao homem direito novamente ao Éden, desde que ele siga os caminhos de Cristo, porque só Cristo poderá regenerar, não existe outro. Né? Então, todo aquele sangramento, tudo aquilo, toda aquela agonia, toda aquela angústia, aquilo outro. Sangramento do quê que a irmã diz? Jesus não sangrou na cruz? Sim. Tudo aquilo para restabelecer. Quando ele diz está consumado, é que ele dá o direito ao homem regenerar. Vamos responder essa pergunta da melhor forma possível, né, irmãos? Qual é? Eu creio que é um assunto em comum a todos nós. Responder dentro da palavra. Louvado seja Deus. O Senhor já me trouxe aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Os irmãos aí relembrando outras passagens que vão ampliar esse entendimento.
Por favor, vamos trazendo. E depois vamos ver os versículos que falam sobre o cordeiro lá em Êxodo 12, irmão Ivo. E a irmã Aparecida, Isaías 53, 7. Se a irmã não puder, não tem problema. O que é 53,7? Isaías. Ah, tá. Mas aí vamos agora para ver essa questão que a irmã falou. Jesus estava... E depois, varão, o irmão Daniel tinha levantado a mão, tá? Não, beleza, não vi não. Amém, glória a Deus. Então vou tentar ser mais sucinto aqui também. Porque é um mistério em cima do outro, né? Como a irmã mesmo agora estava desenvolvendo na pergunta, porque não é só isso, tem várias outras coisas. E com certeza, cada passo que a gente vai dando, né? Estamos aqui, falo por mim principalmente, com a planta do pé nesse oceano infinito da palavra e da revelação do próprio Deus e dessa obra. Porque até peço aos irmãos que possam verificar já para trazer o cordeiro que foi sacrificado. Sei que o meu irmão Daniel gosta muito dessa palavra, desde antes da fundação do mundo. Onde que está mesmo essa palavra? Quer dizer, já foi uma redenção desenvolvida por Deus, programada, feita, até porque Deus não está preso. O tempo. Pode deixar, irmã Aparecida, pode deixar, não se preocupe. Ele não está preso ao tempo, ele não está preso ao espaço. É algo muito além dessa nossa compreensão carnal, desse corpo aqui limitado, dessa mente limitada. E olha aqui, no 2 Coríntios capítulo 5, vamos pegando essas peças do quebra-cabeça e o nosso entendimento vai ampliando. O título é no versículo 18, o ministério da reconciliação, que esse é o próprio termo que a palavra usa. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Quer dizer, a inimizade que houve, porque quando Adão pecou, Deus não falou para ele, na hora que comer dessa árvore, certamente morrerás? E Adão morreu? Espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Ele não morreu na hora. Ele não foi expulso ainda com Eva, viveu 900 anos, teve filhos, etc. Então, qual é a primeira morte quando há a aceitação do pecado, quando há a aceitação da desobediência? É a morte, é a perda da ruptura com a única fonte da vida, que é o próprio Deus. E até para reforçar o entendimento que a irmã colocou do jardim do Éden, você vê... E vemos até o coração enganoso do homem, né? Porque Adão estava num ambiente perfeito, né? Não tinha queda ainda, não tinha... Todo o ambiente era perfeito, em plenitude de Deus. O próprio Deus passeava no meio. E ele ficou inclinado a ser maior que Deus por conta de uma seta do inimigo e sucumbiu a desobedecer a Deus pela possibilidade de ser igual a Deus. Só que ali no Éden... também, o Éden seria a mesma coisa que nada sem a presença de Deus. Porque o que cabe ao homem, toda a fonte de todas as coisas é a presença de Deus. Até porque Jesus ele não veio reconciliar o homem com o Éden, mas veio reconciliar com Deus. E para que o homem possa, sim, claro, retornar ao paraíso, que é o próprio reino celestial e a presença do Deus infinito, né? Ele é a própria fonte de todas as coisas. Mas só para seguir aqui, então, no versículo 18, 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É um ministério, é uma obra. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra que é o próprio verbo, que é o próprio Jesus, que é a única fonte da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o Cordeiro Santo, que João está falando, o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós, para quê? Qual o propósito? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, para não deixar passar, Romanos 5,10 vai reforçar esse entendimento.
Romanos ali, o início de Romanos todo é muito tremendo. Romanos 5, uma carta que é densa, que é profunda demais, mas Romanos 5 vem falando isso, o próprio título aqui inicial é Frutos da Justificação pela Fé. A qual o Senhor trouxe até em últimos cultos, né, em pregações, essa confusão que o homem faz da justificação pelas obras da lei, que a palavra fala que todo homem que se embasa nas obras da lei é maldito, até porque ninguém tem como cumprir a lei pela própria força, mas tem a justificação pelas obras da fé, que é a que fala inclusive lá no livro de Tiago. Posso fazer uma outra pergunta? É dentro desse assunto? É. Se não for dentro, você segura. Não, é dentro do assunto. Então fala. E se Adão não tivesse comido o fruto? Por exemplo, Eva comeu. Tá, eu vou aproveitar para te fazer. Não. Eu vou te fazer essa resposta rápida e sucinta aqui para a gente seguir no estudo. A irmã Lúcia me perguntou aqui, e se Adão não tivesse comido o fruto? Só Eva. A gente, acho que, se eu não me engano, a gente até conversou sobre algo, sobre nesse universo há um tempo atrás. Eu vou recordar para a irmã. Irmãos, fiquem atentos, isso é algo muito importante. A nossa mente carnal, ela traz muitas conjecturas. E conjectura é o quê? São construções em cima do nosso próprio entendimento carnal ilimitado. Uma pergunta leva a outra pergunta. E se Adão não tivesse comido do fruto? A primeira pergunta que já me vem do Espírito. A Escritura narra sobre isso? Não. Começa por aí. O segundo, sabemos que a Escritura nos diz que o nosso coração é enganoso. Porque não é somente, irmãos, preste atenção, em relação dessa pergunta sobre Adão, se não tivesse comido o fruto, mas diversas outras que podem vir, e vêm porque há um espírito enganador, principalmente no meio da própria igreja, um espírito dissuador, ele dissolve o entendimento do evangelho e se esforça por isso noite e dia, para fermentar o entendimento e não nos permitir chegar no conhecimento da verdade. Então isso traz várias dúvidas e as pessoas, isso é comum do ser humano nosso, principalmente dos que estão dentro da casa do Senhor. Reforçando que o exame das Escrituras é que nos limpam disso tudo. Porque o que vai me conduzir ao conhecimento, que é uma outra pergunta que devemos fazer sempre no estudo da palavra e nessa caminhada, nessa vida com Cristo. Seja o que for que nos chegue até nós, seja uma dúvida que chegue até nós, seja uma circunstância, seja uma pessoa, seja um desejo, isso que vem até mim me conduz a Cristo? Isso que vem até mim me faz progredir ao conhecimento da palavra? Só para não me estender, a gente seguir no Romanos 5 aqui, sobre essa questão até aí finalizando esse reforço sobre a justiça que Jesus está nos fazendo e nos reconciliando com o Pai, mas para finalizar isso, se não nos conduz, deixa de lado, porque gera embaraço, e o inimigo que está em volta, ele é astuto, ele espera uma brechazinha, muitas das vezes dentro do nosso próprio pensamento, e facilmente nós passamos semanas, anos, uma vida inteira, sem adentrar no navegar, no atravessar essas páginas e voltar e mastigar, e muitas das vezes ficarmos horas em um versículo somente por conjecturas dessa. Visualiza, irmã Lúcia? Visualiza? Sim. Visualiza? Mas a promessa foi para Adão, né? A promessa de quê? De reconciliação? Não. Adão foi o primeiro a ser feito. A ordem. Tá? Irmã, eu vou te pedir perdão, eu vou te interromper. Não. A gente pode, de repente, trocar isso posteriormente. Porque senão a gente sai daqui da engrenagem do estudo. Mas vigiemos, irmãos, com as conjecturas. A promessa está estendida para todo homem, né? A promessa de salvação, no caso. Não sei se a irmã se referia nisso, a gente pode conversar posteriormente, sem problema. Mas vigiemos, irmãos, para a gente entrar nas questões que a própria palavra nos trazem. O ser, ele não existe, né? Como até meu pai falava, o ser não existe.
O que existe ali foi que Adão comeu do fruto. Houve a desobediência separou o homem da presença de Deus e Jesus veio nos reconciliar, sendo o próprio Cordeiro, única fonte de expiação. Ele veio expiar, ele veio retirar, ele veio ser a propiciação, ou seja, ele que está propiciando, fornecendo esse voltar para Deus, esse ser enxertado novamente, porque Adão, como um ramo, foi quebrado da presença de Deus. E Jesus, ele quer nos enxertar novamente no próprio Deus, nele mesmo, que é a própria videira. Louvado seja Deus, irmãos. Capítulo 5, vou ler aqui a partir do 10 de Romanos. Porque se nós, sendo inimigos, criou uma inimizade com a desobediência de Adão, né? E nós recebemos, inclusive esse capítulo 5 ele fala sobre isso, de um primeiro Adão e do segundo Adão. Vou ler aqui no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, fomos reconciliados pela morte de seu filho. Inclusive, só me recordo que, se não me engano, em Hebreus, os irmãos podem ver, que a palavra fala que sem o derramamento de sangue não há expiação de pecado. Né? Que às vezes a minha mente até, mas por que a derramação de sangue e tal? Tem muitas coisas, inclusive Deuteronômio 29 vai dizer que tem coisas que não convém ao homem saber. Né? Geram contendas, inclusive, não digo nem um com os outros, que também gera, mas dentro da própria mente. Hein, irmã Lúcia? Esse é outro versículo bem importante da gente jogar luz. Tem coisas que não compete ao homem saber, até porque Deus revelou muita coisa, mas é claro que tem muito além para ser revelado, mas a prova é Deus revelar o que está aqui e ponto. Né? Até o Romanos 9:9 fala, né, lá do vaso, né, que por que me fez assim? Por que isso é aquilo? Por que ficamos muitas das vezes nessas interpretações? Pode o vaso contender contra o oleiro, né? E o que está nos deixado foi o que Deus já deixou. Vou ler aqui só o versículo, terminar esses dois versículos para o irmão Laelso e o irmão Daniel dar essa explanada aí. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Eu ia ler aqui um pouco mais à frente, nesse capítulo 5, que fala muito, e o 6 também, mas fica para meditação. Irmão Laelso, está com a mão até no momento aí? Pode falar, e depois o irmão Daniel, por gentileza. Pode falar, irmão Laelso. Pai do Senhor Jesus, varão de Deus. Glória a Deus. Muito bom estudo aí para se aprofundar em conhecer, para que a gente possa temer ao Senhor ao tal ponto de amá-lo, né? Que eu creio que é o princípio de todas as coisas. Vamos lá, você trouxe algo interessante que já tinha me vindo certa vez, que essa questão do sangue, né? Que há de se ter o sangue. E se você for atentar, lá em Gênesis já tinha isso, já tinha sido iniciado, mesmo com Caim e Abel, né? Não sei se vocês andaram. Eu estou puxando o texto aqui, que eles oferecem... Capítulo 4, né? Cada um... eu estou puxando o 4, e saiu Caim diante da face... Gênesis 4. E nesse 4 aí fala do derramamento também, né, do Caim, que derramou o sangue do seu irmão, né?
Mas o que nos interessa é lá o sacrifício que foram oferecidos, né? Que de um foi aceito e na verdade não fala de sacrifício, né? Haverá aceitação para ti. Aqui já Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Isso falando de Gênesis 3, tá, irmãos? 3 e 4. Na verdade, Gênesis 4, capítulo... Tá. Pode falar, irmão, pode seguir. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, para a gente ficar um pouquinho nesse de Gênesis aí, que é bem interessante, até a questão da irmã aí também. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, aqui já houve um derramamento já houve um sacrifício, né, por parte de Abel. Tudo prefigurando algo que viria, né? O Senhor já trabalhou no Éden coisas aqui que há de vir acontecer, né? Que era o próprio Cristo que prefigurando a própria vinda do Senhor. Até porque não respondendo, porque há muitas perguntas ainda a serem feitas. Exatamente. E isso é o que move o cristão, né? Logicamente que perguntas sensatas aí direcionadas pelo Espírito a gente tem várias. O Cordeiro já fora morto desde a fundação do mundo, se eu não me engano tem um texto, não tem? O irmão colocou aí Apocalipse até, né? Eu vou abrir aqui. Isso. Então, o homem em si, ele não poderia ter comido do fruto, que foi a pergunta, e só a mulher? Eu creio que não, porque a palavra própria, ela fala sobre isso. Não diretamente, mas em enigmas, está dizendo que já tinha algo preparado. Então, isso tinha que acontecer, né? Sim. Agora, a forma, o porquê que isso tinha que acontecer, logicamente que sabemos, tinha que acontecer, e aqui está representado também em Abel esse sacrifício oferecido. Depois disso vai tratar ali de vários holocaustos, que aí a expiação de pecados, né? E sem o sangue, derramamento de sangue, como já foi dito aqui, não há essa remissão de pecado. Isso tudo, toda a palavra, toda a escritura prefigurando, né? A escritura vai dizer que ela ela é uma sombra daquilo que vem, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, dentro da própria escritura, eu creio que tem todas as respostas que assim nos permeiam, nos rodeiam, só que somos ignorantes ainda engatinhamos, né, e ficamos perguntando. Eu mesmo, para não ser hipócrita em dizer, e sou muitas vezes, eu tenho muitas dúvidas acerca de muitos textos, de muita coisa, acerca do batismo, por exemplo, que está sendo trago aí, né? Mas não só isso, mas acerca do amor, que é algo que é tremendamente está exposto na Escritura, porque eu nem vou adentrar isso agora, porque é um mistério muito grande, e a questão não é nem essa, mas eu tenho muita pergunta de vários sentidos. Logicamente, se fosse discorrer por cada uma delas, a gente iria ficar anos e anos e só uma coisa que é trago, a escritura vai respondendo. Então é uma profundidade, como já foi dito, a gente molhou a planta dos pés em algo que é um mar infindável, águas infindáveis, tanto para baixo como de largura, de comprimento. E a gente só tem esse acesso, por enquanto, só colocando os pés. Exatamente. Então, só trazendo isso de que lá em Gênesis já se houve um sacrifício, né? Tá. E o Senhor atentou por Abel.
e não pelo aquilo que Caim tinha trago. E tudo isso gerou e desencadeou o primeiro homicídio. Se os irmãos podem me interromper, eu tenho tempo? Não tem nada, nenhuma regra não, irmão. Fica à vontade, mas o senhor vai nos dando a direção. A ideia realmente, a base é a gente seguir no estudo lá de João, né? Porque realmente a palavra vai de um galho para outro e a gente... E ao mesmo tempo ela está totalmente conectada, né? O irmão quer explanar ali mais alguma coisa? Só para dar um testemunho rapidamente, assim, que eu nunca li as Escrituras por completo, em sua totalidade, todas as Escrituras, como muitos dizem que já leu. Então o Senhor me fez permanecer um tempo no livro de João e até hoje em poder dissecar, estrinchar, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eu creio que demoraria anos e anos, eu creio que a gente nem conseguiria sair. Porque pelo livro de João, aí que se iniciou o estudo, a gente vai fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, né? É caminhar por todas as Escrituras, que aí vão levantar perguntas, que é onde vão ser respondidas dentro das próprias Escrituras, e de alguma forma vamos estar estudando o livro de João também, porque foi assim que o Senhor me fez até agora, né? Então, dentro do livro de João, o Senhor me fez caminhar por todas as Escrituras. E assim você caminha mesmo. Se você pegar logo no comecinho, que eu creio que vocês já pegaram, já vieram aqui para a Gênesis, né? Para poder ver o que é o princípio de... o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Aí tem essa curiosidade de ir lá, e tem lá nas notas de rodapé também, isso aí para a gente poder caminhar. E aí tem essas referências de versículo para a gente poder assim fazer um exame aí não só pelo conhecimento, porque conhecimento é bom e é necessário, porque sem o conhecimento o povo é destruído e há um afastamento maior de Deus, né? E Ele quer que a gente conheça Ele, para que a gente possa aí adentrar nesses mistérios e Ele possa nos revelar algo que está saltando das Escrituras, que eu creio que sempre quando eu as observo, tem algo que quer nos falar tremendamente e a gente ainda não consegue compreender. Amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Inclusive, uma das belezas da Escritura Sagrada é que são 66 livros, mas é um autor somente, e ela está totalmente conectada, né, irmãos? Como o irmão Laelcey estava trazendo. E como eu até citei aí, o irmão citou também, não tem uma regra. O importante é estarmos aqui na direção do Espírito, né, irmãos? Porque estamos todos como alunos. E o Espírito é o nosso mestre, Jesus é o nosso mestre, é o nosso professor. Eu também aí estou longe ainda de chegar a um exame, nem que seja primeiro assim, né, de completar a escritura de Gênesis e Apocalipse, o quanto falta ainda para examinar em livros. E ela está toda conectada realmente. O livro de João é algo, como o pastor Maurício falava, para a gente ler a vida inteira, examinar, né? Voltar nele constantemente. Me recordo, acho que meu pai ele examinou mais de 50 vezes ali, marcações, ele ia botando as datas quando terminava, né? Deve ter percorrido por mais de 50 vezes João, assim, indo do 1 ao 21, né? Fora as vezes que você está no texto de João, independente de estar examinando o Evangelho de João. Mas aí, para a gente dar sequência, eu queria só agregar nessa parte que o irmão Laelcio trouxe, né? Aqui, certa vez, examinando, o Senhor me trouxe aqui um entendimento, versículo 3 e 4 do capítulo 4 de Gênesis, quando fala Caim trouxe o fruto da terra, já traz um entendimento que é um fruto do próprio braço. Aqui há uma analogia, igual tem Sara e Agar, que é o filho da promessa e o filho da servidão. São várias analogias que o Senhor vai nos revelando e nos trazendo, várias partes literais também, obviamente, né? Mas várias analogias, parábolas, figuras, né? E aqui é uma delas,
que o fruto da terra simboliza o fruto da justiça própria, da autojustiça, o fruto que vem do teu próprio braço, que vem da terra mesmo, né? Dessa coisa terrena, carnal, secular, eu faço, eu fiz. E Abel, além de apontar para Jesus o derramamento do primeiro sacrifício, do sangue do primeiro sacrifício, simboliza que é algo espiritual, né? Não foi algo pela força, o braço de Abel. Ali a oferta foi o sangue derramado. E isso simboliza como a vida de nós deve ser derramada. Esse sacrifício, que foi o próprio sacrifício que Jesus fez, e nós, como imitadores de Jesus, devemos ser o próprio sacrifício em cheiro suave, como fala em Efésios 5, nos derramando esse abrir mão da vida, como fala, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Aquele que quiser justificar por si mesmo, pela sua própria força, vai perder a vida, vai perder a salvação que há em Cristo. Mas aquele que abrir mão, aquele que perder a sua vida, aquele que derramar a sua vida terrena aos pés de Jesus, aquele que sacrificar a si mesmo sendo sacrifício vivo, santo e agradável, de Romanos 12:1, esse a salvará. E só para a gente voltar lá para as passagens, vou chamar o irmão Daniel. O Fábio levantou a mão aí também, mano. Amém. Só para a gente voltar para a passagem, eu não queria deixar de comentar o seguinte: não necessariamente que tivesse que ter sido assim, de Adão comer o fruto, mas eu até fui lá em Apocalipse 13:8, primeiro que não diz antes, ó, no Apocalipse 13:8 diz: e adoraram, né, todos os que habitam, sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde está meio que no mesmo presente, né? Não vou entrar nisso. Mas o mistério é que Deus não está preso no tempo. A soberania dele é muito além. Então, não que tivesse ali porque você entra na questão também do destino, do estar traçado, né? E não há um estar traçado, um destino que eu não tenho. Se eu estou salvo, então eu vou ser salvo. Se eu não vou ser condenado, eu não vou ser condenado, que ainda desdobra para essa polêmica no meio cristão. Tanto que o Senhor manda nos esforçarmos por entrar pela porta estreita, só o que perseverar até o fim será salvo, mas Deus, na sua presciência, na sua soberania, na sua onisciência, sabe de todas as coisas, já sabia, obviamente, que Satanás, o anjo, ia se rebelar, que Adão ia pecar, apesar de ter feito o homem ali todo em perfeição, no meio de um paraíso, sabe que ele ia escolher a desobediência, já sabia que Cristo ia ser enviado como sacrifício vivo, já sabe o que está por vir, quem está escrito no livro, quem permanecerá escrito no livro da vida e quem será lançado no lago de enxofre. Não há nada oculto aos olhos de Deus, né? A palavra diz que nele nos movemos, existimos e andamos, é algo muito além da nossa compreensão. Amém? Quem levantou a mão aí? O irmão Daniel, que tinha levantado antes, fala, varão. Amém. Não, era conversa breve na hora que estava falando ainda ali sobre a nota do 29, né, do Cordeiro de Deus. Sua reflexão breve aqui que o Senhor Amém. Glória a Deus. sempre dá, né, quando fala dessa passagem, né, sobre a morte do Senhor na cruz, é que notória a hipocrisia que há dentro do próprio ser humano, né, de que quanto ao próximo, né, se alguém me deu isso, a pessoa fica em dívida com aquela pessoa e quer retribuir da mesma forma, né, no contexto geral. Me ajudou ali, eu quero ajudar da mesma forma, retribuir, seja como for. E assim também é com as coisas do Senhor, né? Assim como Cristo foi crucificado, né, nos chama para também pagarmos na mesma moeda, né, digamos assim, como o ditado do mundo, né, da qual devemos morrer também, né, nos crucificar,
que é a ordenança da qual o Senhor nos chama. E aí vemos a hipocrisia que há no ser humano, né? Quando fala disso, mas não precisa ser dessa forma, não precisa ser assim, Deus só quer o seu coração. E aí vemos que para o mundo é um peso, né? E quando é para se entregar a Deus verdadeiramente é outro peso, né? Era só compartilhar ali brevemente mesmo, reflexão. Mas amém. Pode seguir. O irmão Fábio tinha levantado a mão que o pastor Tadeu falou. Amém, glória a Deus. Antes só de passar para o irmão Fábio, o que o irmão Daniel trouxe é algo tão profundo, porque também é uma outra luz que o Espírito nos traz, irmãos, do sentido que há entre os milhares de fermentos de Satanás no Evangelho, né, do coração do homem, um deles grandes no meio da igreja, né, que se diz igreja, né, é que Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço pelos teus pecados. E isso cria um anestesiamento no povo em relação, referente a esse pagar na mesma moeda que o irmão trouxe, já que estáis mortos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Romanos 6 vai dizer, Romanos 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Qual o propósito de ser com ele crucificado? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto. Porque Jesus, ele morreu na cruz para que todo aquele que nele crê, todo aquele que venha para ele não pereça. Aqui, ó, todo aquele que vem para ele e com Cristo é crucificado e crucifica-se a si mesmo por amor a Cristo. É uma briga de amores, né, irmãos? Tem o amor ao mundo e do outro lado o amor a Deus. Quem que vai ganhar nessa guerra? Há um preço a ser pago. Jesus pagou o preço, o Cordeiro Imaculado, que eu e você não poderíamos pagar, em hipótese nenhuma. Nenhum homem poderia chegar diante do tribunal de Cristo, ao qual todos comparecerão, como fala, se me engano, em 1 Coríntios 10, e se auto-justificar por qualquer coisa que ele possa ter feito nessa terra. Então, para isso veio Jesus. Mas o preço da mortificação, da renúncia, da separação, da obediência ao Evangelho, a Cristo, todos nós temos que pagar. Aquele que quiser vir após mim tem um preço. Qual o preço? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. E há esse entendimento saturado no meio evangélico. Novamente, porque erram por não conhecer o Evangelho. Porque ao se esforçarem em navegar, como o Senhor tem nos dado agora, por exemplo, este privilégio de estar nos conduzindo aqui nesta palavra da vida, se não navegar, isso fica oculto, fica turvo. E realmente o nosso coração ele não quer entender muito bem, porque se eu entender, eu preciso mudar. Porque até o homem, depois que ele entende um pedacinho dessa luz, ele nem peca mais sossegado, ele não tem mais como viver nas luxúrias, nas depravações, nos enganos, como o ímpio que ainda não conheceu a nada de Cristo. E Satanás tenta fazer a manutenção desse anestesiamento do entendimento da massa evangélica, principalmente, com a compreensão equivocada que Jesus já pagou o preço e você não precisa fazer mais nada. Só aceitar Jesus, levantar a mão e falar, não, eu aceito Jesus como meu Salvador e permanecer com as mesmas obras. Porque você é uma pessoa boa aos olhos da sociedade. Então Jesus, ele vai te aceitar, porque ele já pagou o preço. E quantos estão sendo conduzidos à porta larga por essa compreensão errada sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas aos que? Romanos 6,7, porque aquele que está morto, aos que estão mortos para este mundo, esse é o que está justificado do pecado. Louvado seja Deus. Só o versículo 8 para completar, do Romanos 6. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois porquanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só a vida realmente em Jesus. Louvado seja Deus. Irmão Fábio, pode dar o alô, irmão Fábio, com a palavra. Amém. É só para tirar uma dúvida